Jacobiana geométrica. Considerem um manipulador com n elos, cuja pose do efetuador seja dada por essa matriz de transformação homogênea aqui. A gente sabe que, dada uma matriz de transformação homogênea que possui essa matriz de rotação e esse vetor aqui de translação, nós temos que a velocidade angular do efetuador com respeito à base expresso no sistema de coordenadas da base é dada pela derivada da matriz de rotação vezes a matriz de rotação transposta. Além disso, a velocidade linear é dada pela derivada da posição. Então, o nosso objetivo é achar esse mapeamento aqui, onde JV e Jômega são as matrizes jacobianas. Essa primeira matriz jacobiana aqui, a gente fala que é a matriz jacobiana de velocidade linear, e isso daqui é a matriz jacobiana da velocidade angular. Ambas relacionam as velocidades das juntas com as variáveis de interesse do efetuador, ou seja, as velocidades linear e angular. Essas matrizes, cada uma delas, possui 3 linhas e n colunas, uma vez que nós estamos trabalhando com um robô que tem n elos, ou seja, tem n graus de liberdade. Dadas, então, essas duas equações, o modelo cinemático diferencial direto é dado por essa expressão aqui, onde xi nada mais é que esses dois vetores empilhados, os vetores de velocidade linear e velocidade angular, e a matriz jacobiana completa é a matriz jacobiana empilhada, com a jacobiana de velocidade linear e a jacobiana de velocidade angular. E essa jacobiana J é chamada de jacobiana geométrica, ou tradicionalmente podemos chamar apenas de jacobiana. O importante é o seguinte, quando falamos jacobiano em português é o determinante de uma matriz jacobiana. Tá? Mas é muito comum vocês encontrarem em alguns artigos e literatura de robótica, em geral, o pessoal chamando a matriz jacobiana de jacobiano. Apesar de ser eu diria que é um jargão de área, ou um próprio cacoete da área, né? Porque não é o nome apropriado, eu recomendo que vocês utilizem a expressão matriz jacobiana ou jacobiana. Caso contrário, vai gerar confusão com o pessoal lá da matemática, que de fato se referem ao jacobiano como o determinante da matriz jacobiana. Essa matriz J aqui não necessariamente é quadrada. Logo, não necessariamente para toda matriz jacobiana nós vamos conseguir definir um jacobiano, porque o determinante só vale para matriz quadrada. Vamos agora começar na derivação da jacobiana geométrica pela velocidade angular, ou seja, nós vamos trabalhar primeiro com a jacobiana Jômega. Então, consideremos a iésima junta do manipulador e a sua velocidade angular em relação ao sistema de coordenadas i-1 é dada por essas duas expressões aqui. No primeiro caso, nós temos a velocidade angular que relaciona o iésimo sistema de coordenadas em relação ao sistema de coordenadas i-1. Isso nada mais é do que QI ponto, que é a velocidade de rotação lá daquela junta, em torno do eixo ZI-1, expresso no sistema de coordenadas i-1. Tá? Então, isso daqui a gente vai chamar apenas de K, porque o eixo Z do sistema de coordenadas i-1, expresso no sistema de coordenadas i-1, nada mais é do que aquele vetor 0, 0, 1, né? Então, a gente pode chamá-lo apenas de K. Então, só para deixarmos a notação clara aqui, uma vez que eu estou usando a notação do Spong e por vezes ele mistura os dois tipos de notação, isso daqui que nós estamos utilizando nada mais é que uma abreviação disso daqui, tá? Ou seja, a velocidade angular do sistema de coordenadas I em relação ao sistema de coordenadas i-1 expresso no sistema de coordenadas i-1. Aqui nós temos o eixo Z do sistema de coordenadas i-1 expresso no próprio sistema de coordenadas i-1 e, novamente, K nada mais é que aquele vetor 0, 0, 1. Né? Ou seja, quando eu pego o eixo Z de um sistema de coordenadas expresso nesse próprio sistema de coordenadas, então, localmente, esse eixo Z é escrito como 0, 0, 1. Evidentemente, se nós expressarmos esse eixo Z com respeito a um outro sistema de coordenadas, por exemplo, digamos, I, naturalmente, como pode existir uma rotação entre os dois sistemas de coordenadas, pode ser que o Z agora
né, do i menos 1, quando expresso no sistema de coordenadas i, ou no sistema de coordenadas i mais 1, ou qualquer outro, não seja isso daqui mais, porque esse vetor vai ser pré-multiplicado por uma matriz de rotação, evidentemente. Tá? E aqui é a mesma coisa, né, em termos de notação. Nós podemos expressar a relação entre esses dois sistemas de coordenadas, i menos 1 e i, dada pela sua velocidade angular, só que expressa em um outro sistema de coordenadas. Então, eu tenho um sistema de coordenadas i e i menos 1. Eu tenho a velocidade do i em relação ao i menos 1. Isso vai me dar um vetor. Só que eu posso expressar esse vetor onde eu quiser, né? No sistema de coordenadas i, no sistema de coordenadas a, b, c ou d e por aí vai. Já no caso da junta prismática, como a junta prismática faz só uma translação, então uma translação não provoca velocidade angular, né? Por isso que quando a junta é prismática, a contribuição da velocidade angular naquela junta é igual a zero. Sendo assim, a velocidade angular do efetuador com respeito à base vai ser a velocidade de todas as juntas intermediárias somadas, né? Ou seja, cada junta contribui para a velocidade final lá no efetuador. Só que nós sabemos que, para somar velocidades angulares, todas elas têm que estar no mesmo sistema de coordenadas. A primeira junta, ela gira em torno do eixo z, se ela for rotativa, ou ela se desloca ao longo do eixo z, no caso dela ser prismática. Só que no caso da primeira junta, nós temos então o eixo z0 expresso no z0. z0 expresso no z0 nada mais é do que k vezes q1 ponto. E aí eu vou ter ρ1 igual a 1 se a junta for rotativa, porque aí de fato tem uma contribuição para a velocidade angular, ou vai ser 0 se ela for prismática, que aí ela não contribui para a velocidade angular. Já no caso da segunda junta, nós temos Q2 ponto, né, ou seja, a velocidade seja de rotação em torno do eixo z, ou seja, uma velocidade linear de translação ao longo do eixo z. O eixo z localmente é dado por k, só que como agora nós estamos trabalhando no primeiro sistema de coordenadas e a gente tem que jogar lá para o sistema de coordenadas 0, a gente faz essa projeção aqui, né? R01. Então, só para refrescar a memória de vocês, vamos dar uma olhada aqui num robô bem simples, só para a gente lembrar essa ideia. Então, aqui, só para exemplificarmos, então o nosso Z0 é esse daqui, Q1 ponto é a velocidade em torno de Z0. E aí, como Z0 já está expresso no sistema de coordenadas 0, que é onde nós vamos somar todo mundo, né, no sistema de coordenadas 0, então só tenho K aqui. Agora, quando eu pego o segundo sistema de coordenadas, que é esse daqui, então o que eu tenho é uma velocidade Q2 pontos em torno de Z1, né? Então, Q2 pontos em torno de Z1. Z1 expresso no sistema de coordenadas 1 é K, né? Não tem diferença nenhuma. Só que como a gente tem que expressar todo mundo no mesmo sistema de coordenadas F0, que está aqui, né? Então ele é um sistema de coordenadas desse jeito aqui, nós temos que fazer essa projeção aqui. E a gente vai fazer isso para todo mundo, né? Então a gente vai fazer até para a enésima junta. Então quando a gente chegar lá na enésima junta, nós temos Qn ponto. Qn ponto é uma velocidade de rotação em torno do eixo z, n-1. Né? Então Zn-1 expresso em n-1 continua sendo k, mas quando a gente representa ele lá no sistema de coordenadas 0, nós temos que fazer essa projeção aqui. Tá? Então, isso daqui nada mais é do que isso daqui. Ou seja, a projeção do eixo z do sistema de coordenadas n-1 no sistema de coordenadas 0. Então, o que nós temos que fazer é basicamente pegar a velocidade angular relacionada com cada junta intermediária e somá-las. E para isso, então, nós expressamos todas no mesmo sistema de coordenadas, que nesse caso aqui é o sistema de coordenadas 0, e nós podemos colocar isso daqui na forma de um somatório. Né? Então, nós temos o somatório de I igual a 1 até N, de ρi, QI, ponto, Z0i-1, onde Z0i-1 nada mais é que o eixo Z do sistema de coordenadas i-1 expresso no sistema de coordenadas 0. Né? Ou seja, esse termo aqui nada mais é do que o eixo K
que é o eixo ZI-1 expresso no sistema de coordenadas I-1, né? Isso que é K, expresso agora lá no sistema de coordenadas 0 por meio dessa projeção aqui. Tá? Então a gente está pegando o eixo Z do sistema de coordenadas local, que é o I-1, e jogando lá no sistema de coordenadas 0. E novamente, nós temos ρi aqui, para indicar se a junta é rotativa ou prismática. Se ela for rotativa, ela contribui, portanto, ρi é igual a 1. Se ela for prismática, ela não contribui, portanto, ρi igual a 0. Assim sendo, a parte da jacobiana geométrica que corresponde à velocidade angular é dada por essa expressão aqui, que nada mais é do que a expressão que encontramos fazendo a inspeção desse termo aqui. Como nós sabemos que essa expressão aqui nada mais é que a matriz Jω vezes Q pontos, nós podemos separar a matriz Jω em n colunas, que nós vamos chamar de Jω1, Jω2 até Jωn, vezes esse vetor aqui, que é o vetor que contém as velocidades, que é Q1 ponto até Qn ponto. Então, como nós temos que isso daqui pode ser escrito assim, e nós sabemos que isso daqui também pode ser escrito por meio desse somatório aqui, então nós podemos realizar essa multiplicação aqui, e o que nós vamos ter é esse somatório de igual a 1 até n, de Jωi, Q ponto. Né? Aí, comparando essa expressão com essa expressão, nós vemos o seguinte, nós temos Q ponto aqui, e nós temos Q ponto aqui. E agora nós temos, multiplicando Q ponto, nós temos ρi e Z0 e menos 1. Então, ρi vezes Z0 e menos 1 nada mais é que o Jωi. Então, Jω1 vai ser igual a ρ1 Z0, 0, e Jωn vai ser ρn Z0 n menos 1. Tá? E com isso, então, nós temos a expressão da nossa matriz jacobiana. E nesse caso aqui, estamos falando de matriz jacobiana relacionada com a parte angular, né? Então nós temos apenas, por enquanto, Jω. Vamos calcular agora a jacobiana geométrica relacionada com a velocidade linear. Nesse caso, nós temos duas situações diferentes. Juntas prismáticas, naturalmente, provocam velocidade linear. Agora, juntas rotativas também causam uma velocidade linear. Lembre-se que quando a gente tem um corpo rígido e a gente tem uma velocidade angular, essa velocidade angular relacionada com um braço de rotação causa uma velocidade linear resultante desse braço de rotação, né? Então, como nós temos robôs com os dois tipos de juntas, nós temos que considerar as duas juntas separadamente. Como nós queremos relacionar a velocidade das juntas com a velocidade lá do efetuador, e como nós sabemos que nós podemos somar velocidades lineares, desde que elas estejam todas expressas no mesmo sistema de coordenadas, o que nós vamos fazer é analisar a contribuição de cada junta individualmente para a velocidade lá no efetuador. Como a ideia aqui é ver a contribuição apenas da iésima junta, então o que nós vamos fazer é travar todas as outras, de tal maneira que a velocidade aqui no eixo ZI-1, expressa no eixo I-1, é dada por isso aqui. Né? Nós temos DI ponto ao longo do eixo ZI-1, expressa em I-1, que é justamente K, ou seja, 0,01. Só que como a gente vai somar essa velocidade com as velocidades das outras juntas, para ver o efeito lá no efetuador, nós temos que expressar todo mundo no mesmo sistema de coordenadas. Então, como isso daqui é a velocidade da iésima junta, só que expressa no sistema de coordenadas I-1, então, para expressá-la no sistema de coordenadas 0, para que possamos somar com as outras depois, nós temos que fazer a pré-multiplicação dessa velocidade aqui por essa matriz de rotação R0 e -1. Então, essa junta aqui contribui para a velocidade final por meio dessa velocidade aqui. Então, a multiplicação disso daqui vezes isso daqui nada mais é que esse vetor ZI-1 expresso em 0, ou seja, é o vetor Z do sistema de coordenadas I-1, só que agora expresso no sistema de coordenadas 0. E a gente lembra que quando nós escrevemos
a jacobiana de velocidade linear, sabemos que essa jacobiana satisfaz essa relação aqui, onde essa derivada aqui nada mais é o que nós chamamos de V0n, que vai ser essa jacobiana relacionada com a velocidade linear vezes Q ponto. Se nós expandirmos essa jacobiana JV em n colunas, tal que nós chamemos cada uma delas de JVI, ou seja, começamos de JV1 e vamos até JVN, e esse vetor aqui expandimos de Q1 ponto até Qn ponto, ao fazermos essa multiplicação aqui, nós temos o somatório de I igual a 1 até N, de JVI, QI ponto. Então o que acontece é, nesse caso aqui, QI ponto é o nosso DI ponto, porque a junta é prismática. Então o que vai acontecer é que o termo que está multiplicando DI ponto é justamente a nossa iésima coluna da matriz jacobiana. Então, como o termo que está multiplicando DI ponto é igual a Z0 I menos 1, então a iésima coluna da matriz jacobiana, quando a junta é prismática, é Z0 I menos 1. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que quando a junta é rotativa. E para isso, gravem essa expressão aqui, porque nós vamos fazer algo análogo, ou seja, nós vamos encontrar uma expressão que multiplica θi ponto, e o termo que multiplica θi ponto vai ser o termo que está relacionado com a iésima coluna da matriz jacobiana. Então agora nós fazemos a mesma coisa, nós assumimos que todas as juntas ao longo da cadeia cinemática estão fixas, exceto a iésima junta, né, que nesse caso é uma junta rotativa. Lembrando que Z0 I menos 1 vai ser igual a R0 I menos 1 vezes K. Nós temos o vetor que liga a origem do sistema de coordenadas F0 à origem do sistema de coordenadas Fi menos 1, dado por esse vetor aqui, O0 I menos 1. Temos o vetor que liga a origem de F0 até a origem de Fn, que é dado por O0n. A velocidade angular em torno desse eixo aqui, Zi menos 1, quando expresso no sistema de coordenadas 0, nada mais é que θi ponto vezes Zi menos 1. Esse eixo Zi menos 1, quando expresso em 0, nós temos simplesmente que fazer isso daqui. Essa velocidade angular aqui, dado esse braço de rotação aqui, que diga-se de passagem é constante, porque todas as juntas estão travadas, né? Então, exceto a junta, a iésima junta, que é a junta que nós estamos tratando agora, então nós só temos que calcular esse braço de rotação aqui. Então, esse vetor aqui mais esse vetor aqui, que nós vamos chamar de R, nos dá O0n. Isolando R, que é o nosso braço de rotação, nós temos O0n menos O0 I menos 1, que é justamente esse termo aqui. Como a velocidade linear é o produto vetorial de ômega e R, então agora nós vamos substituir esse valor aqui em R e esse valor aqui em ômega, o que resulta nesse termo aqui. Como o θi ponto é um escalar, ele saiu aqui do produto vetorial. Então nós temos θi ponto que multiplica um vetor. Mas vocês se lembram do slide passado que a nossa velocidade linear pode ser escrita assim, de tal maneira que isso daqui resulta nesse somatório. Ou seja, o termo que está multiplicando a nossa iésima junta é justamente a iésima coluna da matriz jacobiana. Então, voltando para o nosso caso aqui, nós temos que o termo que está multiplicando a iésima junta é esse daqui. Então, no caso da junta ser rotativa, a iésima coluna da matriz jacobiana é dada por isso daqui. Então, em resumo, a matriz jacobiana geométrica ela pode ser particionada de duas maneiras diferentes. Em uma delas, a gente particiona por meio das suas colunas. Então, nós chamamos de J1, J2, Jn as n colunas da matriz jacobiana, ou podemos separar em dois blocos matriciais, onde JV
é uma matriz de 3 linhas e n colunas, e J ômega é uma matriz de 3 linhas e n colunas também. No caso aqui, dessa matriz aqui, cada coluna tem 6 linhas, né? E aí nós sabemos que se a junta for de revolução, ela contribui tanto para a velocidade linear quanto para a velocidade angular. Né? Então essa aqui é a coluna relacionada com JV quando a junta é de revolução ou rotativa. E isso daqui é a coluna da jacobiana de rotação. E no caso da junta prismática, não há contribuição para a velocidade angular. Então aqui a gente tem a coluna zerada na parte relacionada com a rotação. E nós temos Z0 e menos 1 na parte relacionada com a jacobiana de velocidade linear. Vamos ver agora um exemplo. E para isso, vamos considerar um robô planar de 2 graus de liberdade com apenas juntas rotativas. Sabemos que, para juntas rotativas, a coluna correspondente da matriz jacobiana vai ter esse formato aqui, que foi o que nós vimos nos slides passados. Portanto, esse robô, sendo um robô com 2 graus de liberdade, vai ter uma jacobiana com 2 colunas, sendo que cada junta está relacionada a uma coluna da matriz jacobiana. Nós temos aqui, então, em cada coluna, Z00, que é o eixo Z do sistema de coordenadas 0, expresso no sistema de coordenadas 0. Nós temos Z01, que é o eixo Z do sistema de coordenadas 1, expresso no sistema de coordenadas 0. O00 é a origem do sistema de coordenadas 0, expresso no sistema de coordenadas 0. O01 é a origem do sistema de coordenadas 1, expresso no sistema de coordenadas 0. E, por fim, O02 é a origem do sistema de coordenadas 2, só que expresso no sistema de coordenadas 0. Então, nós temos que calcular todos esses elementos aqui, e, como final, nós temos a nossa matriz jacobiana. Pois bem, vamos começar aqui com O00, O01 e O02. E para isso, vamos dar uma olhada mais de perto nesse robô aqui. As coordenadas desse ponto aqui são 0, 0, 0. As coordenadas desse ponto expressas no sistema de coordenadas F0 são A1 cosseno θ1 em x, A1 seno de θ1 em y e 0 em z. As coordenadas deste ponto aqui, com respeito ao sistema de coordenadas F0, são A1 cosseno de θ1 mais A2 cosseno de θ1 mais θ2 em x, A1 seno de θ1 mais A2 seno de θ1 mais θ2 em y e 0 em z. Lembrando que esse segmento aqui vai ser igual a A2 vezes seno desse ângulo aqui, só que esse ângulo nada mais é que θ1 mais θ2. E a mesma coisa, este segmento aqui vai ser A2 vezes cosseno deste ângulo, que é θ1 mais θ2. Com isso, então, nós temos O0, O1 e O2. E agora precisamos de encontrar Z00 e Z01. Z00 e Z01, eles são paralelos. Portanto, como Z00 é dado por 001, que nada mais é do que o nosso K, né? Quando a gente representa lá, utilizando aqueles 3 vetores fundamentais, então Z01, estando paralelo a Z00, também tem coordenadas 001. Agora, nós fazemos essa subtração e essa subtração, fazemos esses produtos vetoriais e encontramos, então, esses 2 vetores aqui. Tá? Z00 é esse vetor aqui, Z01 é este vetor aqui.
Aqui nós temos algumas coisas interessantes. A jacobiana tem esse bloco aqui de zeros, que reflete exatamente o que o robô pode fazer. Como essa jacobiana faz a relação entre as velocidades dessas juntas aqui, com a velocidade linear e velocidade angular do efetuador, então a matriz jacobiana representa tudo que o robô pode fazer lá no efetuador do ponto de vista de velocidades. Sendo um robô planar, como esse bloco aqui de cima está relacionado com as velocidades lineares, então significa que aqui representa como as velocidades das juntas serão mapeadas lá na velocidade linear em z. Só que como esse robô é planar, não tem como ter velocidade aqui ao longo do eixo que passa perpendicular ao plano da tela de vocês. Então o robô não pode nem sair da tela, nem entrar na tela. Portanto, como não tem como isso acontecer, as velocidades terão que ser mapeadas para zero, ou seja, velocidade em z do efetuador sempre vai ser igual a zero. E a mesma coisa para as velocidades angulares em torno do eixo x e em torno do eixo y. Não tem como esse robô torcer, né? Ou seja, não existe velocidade angular em torno desse eixo x, nem em torno desse eixo y. Isso é refletido aqui, nesses blocos de zero. Ou seja, as velocidades das juntas refletem-se em ômega-x igual a zero e ômega-y igual a zero também. Tá? Então, por isso que nós temos esse bloco de zeros aqui, nessa parte de baixo, que está relacionado com a velocidade angular do efetuador. Lembrando que esses produtos vetoriais podem ser calculados por meio daqueles determinantes simbólicos ou fazendo-se a matriz antissimétrica de Z00 vezes esse vetor aqui, e de maneira análoga para esse vetor aqui também. Sendo assim, nós temos a jacobiana geométrica completa para esse robô planar de 2 graus de liberdade. Ela, completa, é uma matriz de 6 linhas e 2 colunas. Mas agora nós vamos ver que existem outras maneiras de encontrar a matriz jacobiana deste robô e, além disso, a matriz jacobiana está relacionada também com o que nós queremos representar aqui no efetuador. Isso é o que nós vamos ver a seguir.